entrando depois, Amém. então vou fazer uma oração inicial aqui para a gente começar, tá bom? Senhor Tá Deus ok. Todo-Poderoso, eu quero te agradecer porque nós estamos reunidos no teu nome. É um curso, Senhor, é um curso direcionado para nos aperfeiçoarmos como obreiros, ó Pai. Porque sem ti nós nada podemos fazer. E por isso nós reservamos esses 60 minutos nesta noite de segunda-feira para estarmos juntos aqui tentando compreender coisas concernentes ao teu reino, buscar estratégias, buscar formas alternativas, mas tudo isso direcionado pelo teu Espírito Santo, para que a igreja, corpo de Cristo, seja cada vez aperfeiçoada pela tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos iniciar aqui. Amém. Eu fiz aqui um material, meus irmãos. Peço até desculpa que eu vi ali que depois eu fui ver tinha umas falhas nos slides ali, mas eu me comprometo na próxima vez que for eu que eu esteja ministrando, né? Eu vou caprichar mais nos slides, que vai ficar mais bonitinho aqui. Depois eu dou uma arrumada e mando para vocês como versão final no grupo aqui, fica mais fácil, não precisa mandar individualmente. Então, hoje, meus irmãos, nesta aula nossa, nós iremos falar um pouco sobre a conduta ministerial. Nós somos pessoas que fomos chamados por Deus para uma determinada função específica dentro do reino, alguns já há algum tempo mais já caminhando, outros um pouco menos, mas todos nós já precisamos cada vez mais buscar o aperfeiçoamento, né? As trevas, elas virem se atualizando, essa que é a verdade. Todo ano nós vemos isso. E a igreja, ela tem que ser prudente de também buscar o aperfeiçoamento, buscar alternativas, buscar formas, né, de nós termos mais estratégias para nós vencermos nesse tempo presente que nós estamos vivendo. Então, eu queria perguntar uma coisa aqui para os irmãos. Alguém aqui já conseguiu dar uma analisada alguma vez sobre o regimento interno da Igreja Redenção? Se alguém já viu, só levanta a mãozinha ali para mim saber que você já... Não, mãozinha não, né? Senão vai ficar marcado que a pessoa quer falar. Alguém nunca leu esse regimento, que poderia se manifestar aí, o regimento interno da Igreja Redenção? Eu li, mas não li completo, pastor. Quem que falou? Miqueias. O Miqueias. Então, ele é extenso, né? Ele dá umas 7, 8 folhas. Exatamente. Entendi. Ele é um material que ele explica algumas coisas, inclusive para separação de obreiro, ele explica para a conduta dentro da igreja, coisas que a pessoa não pode estar envolvida representando o reino de Deus, porque, veja só, se você uma hora puder, dentro da congregação, pede para o pastor da congregação para dar uma olhadinha, tem informações ali bastante importantes, que muitas vezes tem pessoas que entram na igreja, passa anos e nunca deu pelo menos uma olhadinha, e eu acho interessante. Ele é extenso, mas existe uma parte ali própria para essa questão de conduta. Irmãos, quando nós saímos hoje na rua, ou onde nós estamos, por exemplo, eu tenho um sobrenome, depois que eu entrei na igreja, né? Eu não sou apenas o César, eu sou o César da Redenção. Alguém já teve esse apelido, esse sobrenome na fala? Alguém pode, ele é o fulano de tal da Redenção. Então, as pessoas sabem que nós somos da igreja. Se nós somos da igreja, nós somos representantes do reino dentro de um ministério específico, dentro de uma denominação, aliás, específica, no nosso caso, Igreja Redenção. Então, quando nós fazemos coisas que são louváveis, nós somos fulano de tal da Redenção. Quando fazemos coisas que não são louváveis, nós também somos o fulano de tal da Igreja Redenção. E, claro, que vocês vão concordar comigo, que quando fazemos coisas que não convêm, isso fica muito mais marcado do que coisas que convêm. Você pode fazer 9 coisas certas, se você errar em uma, infelizmente, essa é a mais lembrada. Mas, quando nós nos precavemos, nós não estamos imunes de falhas, né? Jesus disse que nós
o apóstolo São João diz que nós teríamos falhas, mas que nós deveríamos levar diante de Deus, né, essas coisas para nós nos aperfeiçoarmos. E, de certa forma, é isso que nós estamos buscando fazer, cada vez mais nos aperfeiçoar. Então, hoje não precisa ninguém ler regimento interno, mas dê uma olhadinha para você ver que interessante. Tem um monte de coisa ali que a gente fica meio surpreso, que no dia a dia a gente não lê. Mas nós vamos falar um pouco sobre a conduta ministerial. Nós, como representante do reino, existem coisas que nós precisamos cada vez mais buscar essas estratégias para representar ainda melhor o reino de Deus. Eu queria passar ali para o segundo slide e vem aqui para nós aqui uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: o que é a verdade? É uma coisa que deixa a gente um pouco cismado com essa informação, deixa a gente um pouco, às vezes, até desconfortável, né? No grego quer dizer aletheia, a verdade real. Então a gente fica pensando o que é a verdade. Não quero deixar ninguém desconfortável aqui, mas eu queria abrir aqui. Alguém arriscaria dizer, na sua opinião, o que é a verdade? Alguém queria falar? Qualquer um que falar, nada do que você imagine que seja vai ser, nem precisava falar isso, besteira falar uma coisa dessa. Não é para nós imaginar junto o que é a verdade, né? A Alguém pode verdade pensar é assim, a Jesus? verdade... Oi? A verdade é Jesus? Isso, a verdade é Jesus. Veja, mais próximo de nós acertarmos de forma conservadora, nós dizemos, a verdade ela é Jesus. E você veja que nós estamos na igreja e buscando cada vez mais, né, que essa verdade venha influenciar a nossa vida. E nós encontramos muitas vezes, diante de circunstâncias, que a verdade ela é confrontada na realidade das pessoas. Então, eu queria passar para o próximo slide ali, e queria falar para vocês que, infelizmente, no mundo que nós vivemos, existe uma discussão a respeito do que seja a verdade. E eu fico, e a gente fica preocupado, mas é possível essa discussão ela ser trazida para o seio da igreja, aonde muitas coisas poderiam ser resolvidas preventivamente e, infelizmente, muitos grupos religiosos eles preferem tratar dessa situação reativamente. Olha só a diferença, então. Reativamente, preventivamente, é quando nós nos prevenimos para resolver os conflitos dentro da igreja, dentro do ministério que nós estamos envolvidos. Isso é preventivamente. Reativamente é quando os problemas já aconteceram. Então, quando os problemas acontecem, nós vamos ter que tratar, mas como é bom, quando eu costumo dizer, muitas vezes, e acaba às vezes até sendo repetitivo, mas é uma coisa que nós corremos o risco de cair no dia a dia, como é bom quando conseguimos trabalhar de forma preventiva, porque existe na discussão humana, então a discussão na concepção divina, é isso que a irmã respondeu, só existe uma verdade, ela é Jesus. Na concepção humana, muitas vezes, nós nos debatemos e nos enroscamos ou patinamos em três verdades. E isso ele acaba atrasando muita coisa dentro da igreja. Ela acaba atrapalhando o avanço da igreja. Veja só. Então, essas três verdades aqui. Existe a minha verdade, a verdade do outro e a verdade real. Você já viu, dentro da nossa operação igreja, procedimentos igreja, pessoas afirmarem categoricamente uma situação onde ela diz assim, isso que aconteceu, foi essa situação que aconteceu, e a pessoa fala assim de uma forma tão assim contundente que você fica, se você não se cuidar, você acredita piamente no que a pessoa falou. E você não deve duvidar na hora, mas acreditar piamente também é um outro perigo, são dois extremos perigosos, né? E daí você vai ouvir a outra pessoa, a verdade do outro. E o outro traz uma verdade assim que categoricamente correto o que a pessoa falou. E agora, como é que fica? Quem já viu aqui, pudesse se manifestar, já viu esse tipo de situação dentro do seio da igreja? Alguém já viu esse tipo de situação? Não precisa falar nomes, viu? Vamos falar sobre ética depois, tá? Na sequência ainda aqui hoje, mas não precisa falar nomes. Mas quem aqui já viu situações desse tipo, conflitos dessa natureza?
Alguém já viu? Você fica pensando, quem será que mentiu tão bem mentido, né? Ao ponto de que um fala categoricamente que está certo, o outro também fala que estava categoricamente certo. Alguém já viu isso, irmão? O seu irmão César? Sim, pastor. Quem está falando? A Jéssica. Oi, Jéssica, pode falar. Na verdade, isso é uma coisa muito comum, né? Uhum. Não no meio cristão, espero eu, né? Mas a gente sempre vê alguém contando a sua versão e a gente vai falar com a outra pessoa e a outra pessoa tem a versão dela. Aí você fica, né? Quem tá falando a verdade? Isso. E daí deixa a gente mais confuso ainda, né? Ouvimos duas verdades contundentes, duas verdades que a pessoa se nega a retroceder um pouco. Na hora da emoção, irmão, as pessoas falam coisas que elas mesmas depois, se pensassem, não repetiriam se tivesse outra oportunidade de falar. Muitas coisas já aconteceu de eu pensar, puxa, se eu tivesse de cabeça fria, quem sabe eu falaria menos ou falaria diferente. Mas a verdade, Jéssica, é uma notícia para a gente prestar atenção, nós que cuidamos de pessoas, ou grupo pequeno, ou grupo maior, ou, no caso, alguns aqui que são dirigentes de igreja, cada um dentro de um grupo onde lidera, infelizmente, e aí eu falo da questão preventiva, que nós estávamos falando agora há pouco aqui, né? Infelizmente, essas coisas podem acontecer, ainda que no seio da igreja. Então, ninguém vai dizer assim, eu estou mentindo, eu estou tentando convencer na mentira, mas dentro da emoção, na cabeça das pessoas, pode existir somente a verdade dela. E aí que entra o conflito e entra o líder para poder resolver. Veja, quando nós vamos resolver, ou ajudar a resolver, irmãos, nós não vamos fazer duas coisas. Nós não vamos ser parcial, e para um lado, tender para um lado ou para o outro, mas também nós não vamos colocar panos quentes. Deixar que a verdade justa, né, que é a terceira que eu vou falar ali, ela não aconteça. Nós vamos buscar a verdade real. E Jesus disse uma vez uma coisa, teve uma vez um filósofo que ele falou um negócio interessante, irmãos. Ele disse assim, ó, o conflito nos faz sofrer. Se quiser anotar aí. O conflito nos faz sofrer. E o sofrimento nos enfraquece. Esse filósofo, ele falou uma coisa humanamente correta, mas eu me inclino para a Bíblia Sagrada quando Jesus ele diz para nós o seguinte, que um reino dividido não pode o quê? Quem arrisca dizer? Prosperar. Não pode prosperar, não pode subsistir. E pode acontecer. Além da Jéssica, alguém arrisca dizer que já viu conflito onde existia duas verdades dentro do grupo de pessoas dentro da igreja? A Jéssica diz que espera que isso não aconteça, né? E esperemos mesmo, viu, Jéssica? É a nossa torcida, mas nós não estamos imunes disso, né? Alguém já viu situação dessa forma? Eu já conto um exemplo. Eu já vi. Dentro da igreja, inclusive, infelizmente. E você viu que a verdade de um, e você vai escutar a verdade do outro. Você já parou para pensar a tragédia espiritual para nós, se o primeiro que contou a verdade dele, nós tomarmos posição, o perigo? Mas sabe o que eu acho pior ainda, pastor? Nessa situação que a gente presenciou, que a gente tinha as duas verdades, cada pessoa tem a sua própria verdade, né? Esse que é o problema. Certo. E a pior situação é quando a pessoa acredita na própria mentira. E aí a situação que já é grave piora mais ainda. Com as suas próprias verdades, as suas próprias opiniões, seu próprio eu, e acabam esquecendo muitas vezes do que é o principal, né? Isso Exatamente. que eu ia falar agora aqui, pastor, até ia te perguntar o que a gente deve fazer quando uma pessoa mente tanto, ela trabalha tanto na mentira que ela acaba vivendo aquilo passa a ser a realidade dela. Não, nós já chegamos lá. Nós já chegamos lá. Vamos amadurecendo tudo isso, nós já chegamos nessa questão. Porque uma vez alguém disse um negócio interessante, viu, Jéssica? Uma mentira contada muitas vezes, ela passa a ser na cabeça da pessoa uma verdade. E a pessoa não enxerga mais. A verdade é que a ira, ela cega cada um de nós, né? Por isso que o apóstolo São Paulo diz assim, ó,
para que não se ponha o sol sobre a nossa ira. Olha só que coisa, né? Depois, em Provérbios, diz, deixe a ira, né? Faz o bem, porque nessa circunstância, as coisas ficam cada vez mais graves, ao ponto de isso que vocês falaram se tornar um terceiro grau. Nós estávamos no segundo grau aqui da situação, nós vamos para um terceiro grau. É quando já está inflamado o negócio e ninguém mais volta atrás, porque na cabeça da pessoa, só ela está certa na história. A irmã Doris levantou a mão. Queria falar, irmã Doris? Pode falar. Não, eu só queria. Boa noite, paz do Senhor. Boa noite. Só queria comentar que eu também já vi casos assim. E Agradeço a natureza. daí o Senhor, né, fala ao meu coração que Ele tudo sabe, né? Que Ele é verdade, que nós estamos aqui para ajudar, né? Mas não para fermentar, né? Então, não pode ter esse tipo de conversa verdadeira, eu acredito que sim. Mas conflito, não. Essa é a minha opinião. Isso, então veja só, obrigado, viu, irmã Doris? Então, é assim, é inevitável esse conflito, porque, veja, nós aqui cuidamos de pessoas, e pessoas têm problemas. E mais uma coisa, as pessoas quando elas vêm para o seio da igreja, se convertem, aceitam Jesus, elas têm uma bagagem de vida. E essa bagagem de vida não fica lá na porta da igreja. Ela vem junto com a pessoa, e é nós e vou contar uma coisa para vocês, para animar vocês, né? É nós que ajudamos essas pessoas a arrumar essa mala que elas entram dentro da igreja. Coisa que não deveria, mas está cuidando, coisa. Então, as pessoas, elas vêm para a igreja porque elas têm problema. Se alguém já viu isso, eu respeito, mas desde que eu me conheço por crente, eu nunca vi alguém vir para a igreja e aceitar Jesus porque está tudo exatamente bem na vida dela e ela não tem problema nenhum para resolver. Então, as pessoas vêm com o histórico de vida, com os seus conceitos, e daí nós vamos para a terceira parte ali. Tem a minha verdade, a verdade do outro e a verdade real. E como que nós chegamos na verdade real, irmãos? Tem uma coisa que nós precisamos, eu queria que você anotasse, nós precisamos de discernimento e paciência. Discernimento é um dom espiritual, inclusive em 1 Coríntios 12. E a paciência está no Salmo 40, esperar com paciência no Senhor para Ele poder se inclinar e ouvir o nosso clamor. Até porque tem coisas que as pessoas, às vezes, elas estão num conflito tão grande que mexe com o nosso próprio emocional. Há muitos anos atrás, eu precisei resolver a situação de duas pessoas, ajudar, né? Resolver, porque a gente não resolve o problema das pessoas. Conduzir a situação, meus irmãos, e um dos irmãos, ele não queria de jeito nenhum apaziguar a situação, ao ponto dele dizer para mim o seguinte: pastor, você tem que excluir o fulano de tal da igreja. Porque dentro da verdade dele, não cabia nem defesa da outra parte. Então, você veja que ponto que chega, né? E eu fui ouvir a outra parte, meus irmãos, e existia outros relatos, que se nós somos, nessa hora, parcial, ou somos imediatistas para resolver, nós fazemos um estrago dentro da igreja. É inevitável que as pessoas tomem condutas erradas, mas nós podemos, como líderes e amadurecidos que somos, ajudar a evitar esse tipo de situação. O líder, quando ele toma a posição de um ou de outro, ele comete um grande erro. Ele vai se tornar um árbitro injusto. Quando ele também põe panos quentes, também uma hora essa enfermidade, esse câncer espiritual da igreja também vai acontecer. Então, a melhor coisa que existe, meus irmãos, é nós nos precavermos com lá o que está no slide de número 5. Eu queria ler com vocês alguns versículos bíblicos. Teria muitos versículos, mas eu achei muito interessante esses 5 aqui separar, mas não esgota o assunto. Diz assim lá em Efésios 4:25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ou seja, todos nós perdemos se a mentira prevalece.
Essas são as coisas que deveis fazer, está lá em Zacarias 8,16. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, Zacarias 8,16. Lá em Romanos 12:5, tem um outro conselho precioso, que ele diz assim, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Versículo Levítico 19, não poderia deixar de dizer, não furtareis, nem mentireis, nem useis de falsidade, cada um com o seu próximo. Veja, são versículos que eles ensinam, mas daí entra naquilo que foi falado lá no começo, né? Acho que foi a Jéssica que falou, alguém que falou, e se a pessoa acredita na mentira, que ela mesma ouve, né? Então, aí existe um terceiro passo, aí o confronto pessoal. E penso eu que esse confronto pessoal, irmãos, ele deve ser com a pessoa, né? Se você quiser anotar aí, com a pessoa que está envolvida nisso e com uma testemunha. Quando nós temos uma testemunha que testifica que, como foi a conversa, as coisas elas tendem a funcionar melhor. Então, confrontar a pessoa envolvida e mais uma testemunha neutra, de preferência que não seja cônjuge, que não seja pessoa direta, para que essa pessoa possa dar veracidade caso saia alguma coisa diferente da conversa. Tudo isso, irmão, o que eu espero é que seja preventivo, mas pode acontecer. E, infelizmente, acontece muitas vezes. Eu queria ir lá para o slide 6 e falar com vocês sobre situações que impedem essa resolução de conflitos que nós estamos falando. Então, na teoria, meus irmãos, tudo isso que eu falei aqui, em alguns minutos, parece que seria muito fácil nós resolvermos, mas nós estamos lidando com pessoas. E lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Seja o teu grupo pequeno que eu digo não de importância, mas de número. Pastor, aqui o pastor falou para fazer um confronto direto e chamar uma testemunha. No Isso. caso, chamaria as duas pessoas que estão contando as suas verdades e mais a testemunha. Não. Separadamente. Muito bom. Então, nós temos pessoas. Nós fazemos assim, chamamos a pessoa A e depois nós chamamos a pessoa B. E usando a mesma testemunha de que ouviu as duas versões. Tá? Por que precisa do confronto? O confronto não é briga, né? É confrontar, olha, isso que você está vendo, esse problema que você está vendo não existe. Essa situação não existiu. Nós temos testemunhas aqui que essa situação não existiu dentro da igreja, irmãos. Existem muitas vezes, irmãos, relatos, depois eu vou mostrar para vocês aqui, de situações que poderiam ser resolvidas com brevidade, e às vezes as coisas se estendem e podem, muitas vezes, acabar com uma igreja. Então, por isso que esse tipo de vírus dentro da igreja, eu costumo dizer que a gente mata o mal pela raiz, né? Vai viver acontecendo as possibilidades, mas cada vez que nós extirpamos esses comportamentos da igreja, então nós preservamos a igreja de males piores. Alguém já deve ter visto, muitas vezes, fofocas dentro de igreja, que você olha e vai anos se arrastando aquilo, e as pessoas não conseguem lidar com isso. E fica se pensando muitas coisas dentro do seio da igreja. Uma vez, eu vou contar aqui mais uma experiência, isso há muitos anos atrás, dentro da congregação que eu estava dirigindo, alguém levantou uma situação, uma discussão de reunião, que o pastor César, isso há muitos anos atrás, tá? O pastor César estava em pecado. O que você pensa quando diz que a pessoa está em pecado? A gente tem um pecado já que é emblemático, né? Tudo é pecado. Todo pecado tem a mesma consequência, tem a mesma classificação. É pecado. Consequências são diferentes. Mas o que era o pecado? Né? Quando fala assim, o César está em pecado, qual é a primeira coisa que você pensa? Você não pensa que o César está mentindo, que o César está fofocando, que o César está fazendo qualquer outra coisa, o César está em adultério. É o pecado que todo mundo pensa primeiro quando fala que a pessoa está em pecado. E, meus irmãos, eu comecei a visitar as pessoas para tentar entender o que estava acontecendo, e ela disse sim, eu já estava até encabulado, pensando quem que seria amante do irmão César.
Entende? E o que para a pessoa era o pecado? Aí vem a verdade da pessoa, né? Porque eu não permiti que a pessoa fizesse tal coisa porque aquilo ia prejudicar os demais dentro da igreja. Eu estava em pecado por causa disso. Você percebe que a coisa não é tão difícil acontecer? Todos nós estamos sujeitos, né? E daí eu tive que esclarecer que isso, nada disso existia. E alguém já estava pensando que eu estava cometendo pecado dessa natureza. Agora, existem situações que impedem a resolução desses conflitos que nós estamos falando. Então, deixar a mentira, falar cada um a verdade, não implicar em testemunho falso, não fazer fofoca. Veja só, irmãos, em Provérbios 6, lá no versículo 19, fala muitas coisas que Deus odeia. Então, o que é pior que o ódio de Deus? É quando Deus abomina uma coisa. Porque o ódio, Deus, ele odeia, mas ele até perdoa. Quando ele abomina, ele se enoja daquela situação. E diz assim, fala um monte de coisas que Deus ali, se você acompanhar em Provérbios, a partir do versículo 16 até o 19, fala um monte de coisa que Deus odeia. E ele fala, e esta ele abomina. Olha só. A testemunha falsa e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, numa classificação divina, aquele que semeia contenda entre os irmãos, ele está em mais maus lençóis do que aqueles que praticam os outros pecados, que falam em Provérbios. Porque inflama, destrói uma comunidade, destrói o grupo que nós estamos inseridos. Então, não existe grupo pequeno no sentido de qualidade, mas existem grupos menores, né? E depois todo o grupo da igreja. Agora, pense quando as coisas vão inflamando, que fica difícil. E eu queria aqui situações que impedem a resolução dos conflitos. Meus irmãos, alguém queria colocar mais alguma coisa, para não ficar só eu falando aqui, de repente alguém quer falar alguma coisa sobre isso, sobre o que pensa sobre isso, coisas que já enxerga como possíveis soluções para compartilhar com a gente aqui? Só levanta a mão para nós conseguir daí de forma bem organizada, né? Ninguém levantou a mão? Se alguém quiser falar, pode falar. Pastor. Oi, quem que é? Silvana. Silvana, depois a Sirlene, depois o Efraim. Tá bom? Vai lá. Talvez a falta de comunicação, né? Resistência também em ceder, né? Acredito que essas duas pesa bastante, né? A falta de comunicação, né, entre as partes e a resistência e tanto de um lado quanto do outro de ceder, né? Isso. Boa, muito boa. E ceder não é fácil, né? Não é. É isso aí. É importantíssimo isso, mas assim, vai precisar de muita humildade para entender isso. Obrigado, irmão. A Sirlene, pode falar, Sirlene, depois o Efraim. Irmã Sirlene. Na verdade, é o Alexandre. O Alexandre, desculpa. Não tem problema. É que tá ali com o nome da minha esposa, que o celular tá com o e-mail dela. Ah, tá bom. Na verdade, pastor, em relação ao que o senhor tinha falado lá, que quando as pessoas vêm para a igreja, né, elas trazem uma carga, né, grande, né, as bagagens, na verdade. E muitas das vezes, até nós que pregamos, muitas das vezes a gente fala para participar do culto, eu muitas das vezes, até mesmo pregando, muitas vezes errava em relação a isso, deixe os seus problemas lá fora e venha para a igreja. E, na verdade, a Bíblia fala exatamente o contrário, né, para a gente colocar diante do altar as nossas dificuldades, né, então, muitas vezes a gente errava em relação a isso, e as pessoas vinham para a igreja para, muitas das vezes, com uma carga muito grande, né, e falar, não, então eu vou, porque na igreja eu tenho um refúgio, né, então, muitas vezes a gente errava, até eu falo por mim mesmo, em pregando assim, muitas das vezes falava, não, deixa os seus problemas lá fora e participe do culto, né, e as pessoas, quando saíam da igreja, pegavam os problemas de novo e não colocavam no altar do Senhor, né, então, para uma reflexão, né, para a gente, muitas das vezes, que é importante a gente entender qual que é o lado das pessoas, né. Boa, Alexandre, boa. E assim, a gente fala dentro de uma boa intenção, né? É que, às vezes, o que a gente quer dizer para as pessoas é assim, ó, agora se concentra no Senhor, né? E, às vezes, também as pessoas
não entendem isso, né? Que, puxa, eu tenho que me concentrar agora no Senhor e depois sair daqui e buscar resolver, né? E a gente, na emoção, a gente transmite, e infelizmente, às vezes as pessoas também não têm esse entendimento, mas a bagagem das pessoas é algo, assim, muito, muito sensível. Irmãos, tem pessoas que vêm dentro da igreja que teve pai e mãe, tem pessoas que vêm para dentro da igreja que não tiveram essa convivência ou tiveram uma convivência turbulenta. Olha a dificuldade que essa pessoa tem de confiar em pessoas estranhas, que agora eu começo a chamar de irmão quando eu entro dentro da igreja, né? Então, e a gente costuma dizer que a igreja é uma família, né? Então, olha a dificuldade que as pessoas às vezes vêm. Tem pessoas que vêm para a igreja e sofreram abusos, tanto emocionais quanto de outra natureza, e a pessoa tem essa bagagem, a pessoa está explodindo e precisa de pessoas de confiança, que daí nós vamos entrar no próximo tópico ali, explicar isso, para que nós venhamos a conseguir conduzir as pessoas nesse sentido. O Efraim pode falar, Efraim. Obrigado, viu, irmão Alexandre? Presbítero Alexandre. Obrigado, viu? Imagina. O Efraim agora. Ô, pastor, eu acredito assim, eu concordo com o que o irmão Silvano e o irmão Alexandre ali falaram, eles falaram com maestria sobre a dificuldade em abrir mão da sua própria razão, digamos assim, e também, né, mas a minha visão em relação a problemas nesse sentido dentro da igreja, tem alguns fatores que a gente precisa entender, e muitas vezes as pessoas que frequentam a igreja também é difícil algumas pessoas entenderem. A gente sempre fala que a igreja é hospital de problemas, né? Hospital de pessoas. Então, muitas vezes falta, por erro nosso mesmo, né? Como disse o irmão ali, tem um pouquinho de comunicação, um pouquinho de se colocar no lugar do outro, né? De entender, principalmente acima de tudo, entender o propósito que Deus tem na situação. A gente crê que tudo que acontece é por uma razão, é por um momento, é por um sentido, né? Que Deus permite que as coisas aconteçam. Em situações de mentira, em situações não só de mentira, mas em várias situações que a gente acaba enfrentando dentro do ministério, muitas vezes acaba que por conta de não ter, né, isso que o irmão Silvano falou ali, de não ter, porque é difícil abrir mão da própria razão, né? E por conta de erros, daqui a pouco é difícil as pessoas entenderem que o único propósito da igreja é servir a Deus, é levar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas falhas aos pés do Senhor para que isso venha a ser corrigido, né? Com amor, com compreensão, com conversa, tudo isso venha a se resolver. Eu não quero que os irmãos me entendam mal, talvez eu seja radical enquanto a isso, mas eu acredito que, acho que acima de tudo, falta intimidade com Deus. Eu acho que o primeiro passo para se resolver todos esses problemas, eu acho que é intimidade com Deus, porque quanto mais intimidade com Deus, mais revestido nós estamos e mais discernimento nós temos para entender as dificuldades de cada um. Uma coisa que eu sempre falo é, muitas vezes, antes da gente resolver cada conflito, é a gente se perguntar como que Deus está vendo esse tipo de situação. Eu acho que essa é a minha breve opinião aí, não quero que os irmãos me levem a mal enquanto a isso. Não, tá ótimo. Aqui é para nós compartilhar a opinião, né? Então, não tem problema nenhum, né? Cada um expor a sua posição. E essa questão que você falou é muito importante. O relacionamento com Deus, ele inibe a gente de algumas coisas. Eu conheci há muito tempo atrás, eu pastorei há muito tempo atrás uma pessoa, que essa pessoa, ela falava coisas assim, puxa, eu queria achar uma palavra mais fácil de produzir isso, mas é fofoca, né? Eu falei, por que você fez isso, né? Não vê o estrago que pode fazer? E a pessoa falou assim, eu só falei a verdade. Olha só a justificativa, né? Primeira coisa, era você a pessoa responsável em falar essa verdade? Não era. Segundo lugar, porque é verdade, a tua opinião pode se falar de qualquer jeito, né? Então, a pessoa se perde muito nisso e entra lá na raiz da nossa conversa, né? A verdade da pessoa. Uma vez um evangelista, ele já é morto, Reinhard Bonk, o nome dele, ele escreveu Evangelismo por Fogo,
um livro que eu tive acesso em 2003, ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele disse assim, você tem que estar cheio do Espírito Santo como que um fogão aceso. Um fogão aceso, uma mosca, ele comparou o diabo à mosca, ele nunca vai chegar na comida se a comida estiver quente. Ela precisa estar fria para a mosca chegar. Eu achei interessante isso que ele trouxe para a vida espiritual. Porque dentro do mundo espiritual eu vou dobrar o joelho, eu vou orar a Deus, mas sabe qual que é a questão, Efraim? E aí, eu concordo com você, mas eu queria abrir esse leque para nós desenvolver também um pouco mais sobre isso, é que, infelizmente, as pessoas que nós lideramos, às vezes estão precisando desse envolvimento. E esse envolvimento só consegue através de relacionamento, igreja relacionamento. Então, é uma contínua busca de melhoria. Então, agora a gente aperfeiçoa, ajuda uma parte da igreja a ser aperfeiçoada pela palavra de Deus, pelos versículos que nós lemos, por essas coisas que nós estamos aqui conversando, e daqui a pouco vem uma nova remessa, essa nova remessa, de novo, precisa da gente. Então, o nosso trabalho, ele é contínuo, né? Nós vamos precisar sempre estar falando, trazendo isso para o povo. Então, tem o povo novo, que daí a gente já coloca dentro dessa disciplina bíblica, né? Tem as pessoas que já estão um tempo, estão indo bem, e tem aqueles que estão há muito tempo e estão patinando, que qualquer igreja pode acontecer isso. E esses é uma complexidade maior de ajudar, mas que também não pode ser isolado, porque estão patinando, né? E agora nós entramos na parte aqui, irmãos, dos conflitos, no último slide, o 7, como resolver coisas que impedem. O relacionamento frágil, último slide ali, relacionamentos frágeis entre membros e irmãos. Então, uma igreja que ela tem uma fragilidade nos relacionamentos, ela vai ter maior dificuldade para vencer essas coisas ou para monitorar essas coisas dentro do seio da igreja. Eu uso um exemplo aqui, irmãos. Eu poderia usar qualquer outro exemplo, mas eu vou usar o que é mais familiar, que eu conheço, né? É o exemplo do futebol. No ano de 1995, foi o ano do centenário do clube bem famoso aqui no Brasil, o Flamengo. E naquela ocasião eles contrataram tudo qualquer craque que você imaginasse para aquele ano. Era Edmundo, Romário, só gente que estava em alta. E, meus irmãos, era para ser o ano do centenário, era para ser uma alegria muito grande para os flamenguistas lá no Rio de Janeiro, no Brasil. E foi o ano que eles quase foram rebaixados. E as pessoas pensavam, por que acontecia isso? Se pegaram as melhores pessoas, dizendo para serem jogadores daquele ano, né? E depois, nos bastidores, descobriu que existia um relacionamento frágil entre eles. Então, você veja, um monte de estrelas, mas dentro de uma fragilidade muito grande. Então, pode ter a melhor qualidade, a igreja pode ter o melhor som, a igreja pode ter os melhores ensinadores, se ela é frágil nos relacionamentos, tudo isso, infelizmente, se perde dentro da igreja. Os relacionamentos não podem ser frágeis, não pode participar de um outro item que eu coloquei ali, da desconfiança. Se as coisas não estão indo bem, eu costumo dizer o seguinte, a gente percebe quando as coisas não estão indo bem. Quem é espiritual percebe. Você percebe que as coisas não estão indo bem. Você percebe que as pessoas não estão bem. E, às vezes, você percebe pelo aperto de mão que as pessoas não estão bem, pela fala que as pessoas não estão bem. E isso traz o quê? Uma fragilidade dentro da igreja, porque os conflitos não vão ser resolvidos. Uma vez, um membro da igreja, muito tempo atrás, eu procurei ele porque ele fazia um tempo que não ia para a igreja, e ele enrolava, eu falava, isso, aquilo. Eu peguei, chegou um momento, né, não é qualquer momento, mas chegou um momento que não tinha mais. A pessoa, eu estava investindo na mentira da pessoa. Isso é grave. Eu falei assim, irmão, você tem alguma coisa contra eu? Não, se você tiver, eu preciso saber. De repente eu posso melhorar, né? Eu acho que o certo seria a pessoa chegar e dizer, olha, eu estou com uma situação com você, eu queria ver se isso é verdade, né? E a pessoa não teve essa coragem. Ela foi inflamando e ela vai se perder. Provérbios 24:12, 24:10 diz assim, se tu fores frouxo no dia da adversidade, pouca será a tua força. E a força que ele montava, ele
Ele foi, no sentido espiritual, né, frouxo de não conseguir trazer a sua sinceridade, e aquilo estava afundando a vida dele. Eu peguei ele pelos dedos, né, e daí ele abriu o coração. Falei, isso. E o que nós conseguimos naquele momento? Nós conseguimos sarar, por quê? Porque a desconfiança acabou. A pessoa conseguiu ver um outro lado da história que não tinha pensado. Poderia pensar, de repente seria mais lucrativo. Mas às vezes as pessoas preferem se perder nisso. A desconfiança, desconfiar de pessoas, irmãos. Desconfiança, ela estraga também. Porque tudo que você vai ouvir da pessoa, você pensa, o que ela quer dizer com isso? Entendeu? A pessoa está, às vezes, não querendo jogar nenhuma indireta para você. O que ela quis dizer? O que ela quis dizer aqui? Né? Então, imagina a gente que somos ensinadores, multiplicadores dentro da igreja, conviver num contexto assim, sem ter a resolução do conflito. Né? A insegurança das pessoas. Eu falei aqui da contenda entre irmãos, né? A contenda, ela consegue, irmãos. Eu já vi, é bem grave o que eu vou dizer para vocês aqui. Eu já vi igreja se acabar por causa de contenda. É muito grave a contenda. E a falta de ética. A falta de ética é um exemplo aqui. Vamos saber, vamos pensar aqui o seguinte. Eu estou trazendo os exemplos aqui e eu começo a citar coisas que pessoas particularmente falaram comigo e que elas não permitiram que eu falasse. Então, o que eu falei do irmão aqui, ele permitiu. Ele nem está vivo mais, né? Mas ele permitiu na época. Ele não era segredo a nossa conversa. Agora, o segredo, ele tem que ser levado a sério. Eu não vou contar só para você, né? É só para você a situação. Existe até, para nós que somos ensinadores dentro da igreja, multiplicadores nesse sentido, existe até um artigo do Código Penal que ele inibe de nós contarmos segredos. Por exemplo, na igreja católica é só uma pessoa que ouve, né? É o padre, se ele contar algum pecado que alguém confessou para ele pode ir preso. É difícil um padre ir preso, mas ele pode ir preso. Nós, dentro do contexto cristão, são muitas pessoas, não é só o pastor da igreja, mas pessoas que ouvem. Elas devem guardar o segredo das pessoas. Quando eu não tenho falta de ética, e quando eu tenho falta de ética, então eu também vou lá para o segundo tópico que eu coloquei ali da desconfiança, em poder confiar nas pessoas. Tudo bem até aqui, irmãos? Amém? Eu vou para a última parte aqui. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Nós já estamos caminhando para o final. Eu só vou fazer um negócio aqui. Vou colocar aqui um texto para nós pensar junto aqui. Mas eu queria ouvir de vocês. Alguém queria acrescentar nesse sentido alguma coisa? Alguém já foi vítima de falta de ética dentro da igreja? Eu contei uma coisa por Efraim. Mas eu contei um exemplo aqui, tá, Efraim? Contei em segredo. Só para você, Efraim, viu? Daí o Efraim pega e encontra quem? O Leandro, né? E já conta pro Leandro. E assim por diante. Essas coisas aí quebram o item confiança entre as pessoas. Para nós termos a confiança das pessoas, não é nada fácil. Mas quando isso quebra, meus irmãos, é descer ladeira abaixo, nunca mais, ou dificilmente tem novamente essa comunhão. Então, tudo isso que eu quis trazer aqui, eu quis trazer para que nós trabalhemos de forma preventiva, porque, infelizmente, as pessoas são imprevisíveis e pode acontecer situações, nós precisamos estar preparados para nós lidar com essas situações. Então, eu tenho alguns minutos ainda aqui, antes, eu vou fazer minha última parte aqui, que leva mais ou menos mais uns 5 minutos. Alguém teria algo para acrescentar? Meu pastor, Quem é? Miqueias, Pode falar. eu acho assim, pastor, acho que também não necessariamente só um segredo, né? Algo que você conversa no particular, mas algo que possa machucar a outra pessoa. Ela falou só para você, mas que não seja um segredo. Mas se você expõe ali a situação, que não é um segredo, às vezes também acaba ferindo a pessoa, né? A outra pessoa que Isso. contou para você ali, você expôs. Acho que isso também prejudica de uma certa forma, né? A forma de colocar pode mudar muito também, né? Depende da forma que você Exatamente, coloca. Pode falar, Efraim. exatamente. Olha, acho que completando isso que o Miqueias falou, a gente parte para aquele, não sei se é um ditado, mas aquele negócio assim, o óbvio precisa ser dito.
Que às vezes, que nem o Miquel falou, às vezes a gente conta algo mas que não é segredo. Mas depende para quem ou para alguém, ou dependendo da situação, se ela é falada, ela machuca. Sim, Então, acho que isso se resolveria, porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. O óbvio precisa ser dito às vezes. exatamente. Então, é exatamente isso mesmo. Então, e eu concordo no sentido também, uma coisa que você colocou é muito importante. Às vezes uma coisa que não machucaria para mim, machuca para as outras pessoas. E o que falta muitas vezes se quiser anotar aí, falta empatia. A gente se colocar no lugar da pessoa. Como que eu me sentiria? Como que seria meu sentimento a respeito disso? Né? Mas existe uma coisa, meus irmãos, dentro da igreja não, dentro de qualquer comunidade, que às vezes alguém já deve ter ouvido falar que lá estava um telefone sem fio. Quem já ouviu falar isso? Telefone sem fio. O que é a temática do telefone sem fio? A pessoa conta de um jeito, daí conta o outro, vai do outro jeito, e vai do outro jeito, e vai do outro jeito. Quando você veja, meu irmão, ninguém mais entendeu nada. Ou entenderam da pior forma possível. E é o telefone sem fio. Alguém já deve ter visto, de repente, o telefone sem fio, né? Aquilo ali é uma coisa interminável. Enquanto não corta aquele mal ali, enquanto não extirpa aquele mal ali, a igreja continua sofrendo. Eu vou aqui fazer, meus irmãos, eu fiz aqui uma simulação que eu queria passar para vocês, mas eu quero deixar bem claro para vocês. Vocês são minhas testemunhas. Foi uma montagem que eu fiz aqui, uma brincadeira, é uma brincadeira, tá bom? Não tem nenhuma relação com verdade que eu vou colocar aqui. Mas eu fiz um exemplo aqui de um telefone sem fio dentro da igreja. Por favor, não se escandalize comigo. Não tem nada aqui de verdade, tá? É uma história que eu fiz bem curtinha, é uma historinha que eu inventei aqui. E o que ele poderia fazer, esse telefone sem fio, tá? Só para nós brincar aqui e para, no final, você pensar se de repente já não viu coisa semelhante no sentido do telefone sem fio, não das pessoas que eu estou colocando aqui, tá bom? Vocês me prometem que vocês são minhas testemunhas, que não há nenhuma. Isso, irmã Cláudia, é um estudo de caso, só que nesse caso é um simulado aqui, não é um caso real, é um estudo de caso simulado, né? Não tem relação nenhuma dessas frases aqui existiu, meus irmãos. Nenhuma dessas frases existiu. Mas é só para a gente pensar aqui o que um telefone sem fio pode fazer. Então, eu estou aqui elaborando, meus irmãos, um memorando para o Endesp de 2026. Tá bom? Vocês estão me entendendo? É um memorando para o Endesp de 2026. Então, ele começa desta forma, na nossa brincadeira. Pastor Assir pediu para avisar no Endesp, tá? Que chegará em cima da hora, pois irá antes do Endesp, ele irá ao barbeiro fazer barba, cabelo e bigode. Vocês entenderam bem o que ele vai fazer? O que ele vai fazer no barbeiro? Barba, cabelo e bigode. Ele repassou isso para o representante de missões geral, representante de missões local, e ele repassou a informação informando que obreiros somente serão consagrados se tiverem bigode. Viu o telefone sem fio aqui? Representante geral de missões repassou informando que será retirado os 2 vice-presidentes, porque um não tem cabelo e o outro não tem bigode. Olha só, irmãos, olha que ponto que está chegando a nossa história aqui do telefone sem fio. Pastor Assédio respondeu dizendo que barba e bigode tudo bem, mas não vai deixar o cabelo ficar comprido, pois ele discorda desse mundanismo dentro da igreja. O pastor do Tarumã disse que não era Endesp só porque o pastor Assédio disse que o bigode dele parece futebol de salão, 6 fios de cada lado. O pastor do Campo Alto disse que se tudo na igreja é no fio do bigode, então não tem mais motivo para nós não ser chamados de igreja. Irmãos do Campo Alto discordam de que para sermos igreja temos que ter barba, cabelo e bigode. Como que ficam as irmãs e as crianças? O pregador do Endesp ficou sabendo da discussão e disse que não virá mais. Onde já se viu igreja ensinar que para ser igreja não pode ter irmãs e crianças?
Resultado, Indesp cancelado. Parece uma brincadeira? Parece não, é uma brincadeira. Parece, quem sabe, até desnecessário. Mas quantos telefones sem fio nós podemos evitar dentro da igreja? Na segunda linha, não, irmão, não é nada disso que você pensou. É outra história. E vocês são minhas testemunhas aqui, que é tudo brincadeira, tá bom? Ó, o pastor do Tarumã, 6 fios de cada lado. Olha que absurdo o pastor você falou. Não vou mais no Indesp. E assim por diante. Nós virou um atrito que chegou no WhatsApp do pregador da Indesp. O resultado, tivemos que cancelar o Indesp por causa do telefone sem fio. Mas, agora trazendo para a verdade, né? Quantas coisas que os ânimos dentro da igreja são cancelados, sem ao menos as pessoas saberem a verdade real. Já não falo aqui da verdade, verdade minha, verdade do outro, mas a verdade real, a aletheia do grego, que é a verdade máxima, e que para nós que cremos é Jesus Cristo, como foi falado pela irmã aqui no começo. Então, eu acho que nós conseguimos cortar muitos males pela raiz diante da verdade bíblica e do bom relacionamento com os nossos irmãos. Se alguém... os dias eu brinquei com alguém, eu falei assim, o fulano lá disse que não gosta de você. Eu brinquei, né? Brinquei, porque não é verdade que eu penso isso. Eu falei assim, mas eu nem condeno, irmão, tem dia que nem eu não gosto de mim. É brincadeira, né? Por que, né? Gostar sem um motivo, né? Então vamos enfrentar o mal. A nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra potestades do mal. Então, essa necessidade de união, necessidade de relacionamento, isso, enquanto nós somos igreja, estivermos na terra, nós vamos precisar estar aperfeiçoando essa situação dentro de nós. Tenho aqui 2 minutos ainda. Alguém gostaria de colocar alguma coisa ainda? Antes de nós encerrarmos? Daqui a pouquinho já vamos encerrar. Se alguém quiser falar alguma coisa, caso ninguém queira, ninguém levante a mão, eu vou estar encerrando com o coração grato a Deus pela vida de vocês. Eu gosto muito desses bate-papo. Não quero praticar nenhuma demagogia aqui. Eu acho que a pregação ela é muito importante, o ensinamento é muito importante, mas este bate-papo é uma das coisas que mais realiza o meu coração, de ver o que vocês sentem, o que vocês acham, entender as dores, né? Nós dividirmos, compartilharmos as dores uns dos outros, né? Como diz lá em Romanos, cada um ajudar a carregar a carga do outro, né? Eu fico muito feliz. Ontem eu pedi para os irmãos oração. Eu me envolvi numa situação que eu acabei derrubando a motocicleta de uma pessoa e eu estava com receio de sair muito, cara. E a igreja orou ontem à noite. Eu queria agradecer aos irmãos que oraram, que hoje eu consegui resolver de uma forma não muito cara. Tive que gastar, mas não foi muito caro. O que eu pensei na hora? Eu vou pedir oração da igreja, porque a igreja ela é de Deus, e se ela é de Deus, ela vai orar para aquele que pode ajudar a resolver as coisas. E graças a Deus consegui resolver da melhor forma possível hoje, irmãos. Já que não tem ninguém que quer falar mais nada, nós temos ali 2 minutos para encerrar, então eu queria já... Mas se alguém quiser falar, dá para falar, tem 2 minutos, tá bom? Mas eu queria registrar aqui, consignar aqui a minha alegria de saber que juntos, os grupos em quais nós estamos envolvidos, nós vamos estar sempre vencendo e nos aperfeiçoando em nome de Jesus. Tá bom? Podemos encerrar? Pode ser? E daí, então, até a próxima segunda-feira. Eu não sei ainda quem vai ministrar, mas até a próxima segunda-feira, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, um ótimo final de segunda-feira gelada para nós aqui do Sul. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastor. Foi uma bênção. Deus abençoe. Obrigado pela Deus vida de abençoe. vocês. Boa noite a Obrigado pela todos. participação. Muito Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus.